Então a esquerda pode enganar os outros. A nós aqui, que já inclusive tomamos facada de ex-membro do PSOL, não enganem nada, presidente. Obrigado. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita o mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapá. Cresça, vire homem. Vamos calmar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não tô fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Olha o decoro parlamentar, meu irmão, que ele tá falando aqui. Tô falando pros dois lados. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Perca o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Vamos calmar os ânimos. Processo de votação ainda em curso. Facada fake, presta atenção. Respeito com a comissão, deputado. Meu pai quase morreu nessa Respeito com a facada. comissão, deputado. Eu peço aos nossos colegas que a gente calme os ânimos. Acalmar e já retorno, presidente. Calma os ânimos e vamos retornar aos trabalhos. Passou tanto tempo no hospital. Vamos votar os outros requerimentos, presidente. Depois Não, disso, primeiro tem que concluir a votação. Vamos acelerar, presidente. Primeiro tem que concluir a votação, deputado Ramon. Presidente, veja, se mostrou aqui o que é a violência, né? A violência é que, em verdade, se transformou em metodologia política. O ódio, a violência, porque aqui foram feitos vários ataques, agressões, inclusive ao nosso partido, sobre a morte de Celso Daniel, que foi investigada pela Polícia Civil, que à época estava com aqueles que eram adversários do PT, pela Polícia Federal, e que chegou às suas conclusões. E aqui se faz um vilipêndio à história do próprio Celso Daniel. Isso pode. Agora, quando há uma opinião, que é uma opinião que grande parte da população brasileira tem, que é uma opinião do parlamentar, questionando se houve realmente a facada, se recebe esse nível de palavras de baixo calão. Não é a política, é um instrumento para que nós possamos sair da época do faroeste, da bala resolvendo e a bala se superando a própria palavra e os entendimentos. Porque, veja, nós vivenciamos no Brasil um processo de negação da própria realidade. Isso é extremamente grave. Sabe o que significa negar a realidade? Quando você tem a realidade posta, você tem diversas interpretações dela. Este é o debate democrático, as diversas interpretações da realidade. Mas quando você nega a realidade e a transforma em mentiras, você, em verdade, diz que só cabe dentro dessa realidade quem pensa da mesma forma. Então, portanto, isso é inadmissível. É você arrancar a construção política que esse Brasil superou as salas escuras de tortura que ainda, de tempos em tempos, ainda existem na nossa realidade e que precisam ser definitivamente varridas. E se viu a bandeira nacional para ornamentar as salas escuras de tortura. Aqui se defendeu claramente o governo Bolsonaro as salas escuras de tortura, o torturador Ustra. Tudo isso foi feito nesse país, onde a extrema-direita achou... Presidente, eu tenho o direito de falar, porque aqui também foi utilizada a palavra durante um processo de votação que ainda está aberto. E eu apenas queria dizer, presidente, que isso é inadmissível. É inadmissível que você pegue uma proposição, da qualidade dessa proposição do deputado Silvio Costa, e você transforme em uma discussão para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi provocado, eu estou aqui testemunhar. Segura que eu vou... Negativo. O presidente
presidente Luiz Foi Inácio... provocado injustamente. Deputado, eu vou conceder a palavra. Ninguém. Eu vou conceder a palavra. Deixa a deputada... Fosse meu pai, fosse minha filha, eu faria a mesma coisa. Eu vou conceder a palavra. Presidente, eu estou falando dos ataques que foram foram perpetrados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui o que se tem de se dizer que a deputada Maria do Rosário recorreu às forças de segurança, nós defendemos as forças de segurança. Nós defendemos, inclusive, o uso exclusivo das armas para as forças de segurança. Nós defendemos as forças de segurança. E quando a gente se sente atacado, por um conflito com a lei ou uma atitude de desrespeitar a lei e o direito, a gente recorre sim às forças de segurança. Então aqui se diz que a Maria do Rosário recorreu não aos livros, mas às armas. Recorreu ao Estado que tem a função de proteger a população através das suas forças de segurança, deputado Santos, que o senhor faz parte dela, faz parte destas forças de segurança e que deveriam valorizá-las. Então, portanto, eu digo aqui, presidente, nós não podemos mais admitir que não tenhamos o debate político, o debate de ideias, e que tenhamos esse nível de agressão, inclusive agressões de cunho homofóbico, que não podem ser permitidas. Homofobia nesse país é pela luta da população deste Brasil que defende a democracia, é crime. É crime, e você não pode ter debates ou atitudes nitidamente homofóbicas, que são atitudes de ódio contra o direito de ser, o direito de amar, contra a livre orientação sexual e a livre identidade de gênero. Vamos entrar no mundo da civilidade, e não esse mundo das armas, do achincalhe, do apagamento do outro, enfim. Era isso que eu queria falar, presidente. Obrigado, deputada Érica. Deixa eu só... Eu vou ouvir ainda. Porque agora, como a coisa ficou acalorada, é normal que todo mundo queira se inscrever, debater, né? Nós temos um problema operacional. Daqui a pouco a outra comissão usa esse plenário. E nós ainda estamos no processo de votação. Eu abri a palavra para permitir que a gente continue conversando enquanto vote, para não ganharmos o nosso tempo. Acho que isso é democrático, né? Quero também usar a palavra, quando puder, presidente. Eu queria só combinar. Aqui tem, deixa eu ver, o deputado Sanderson, o deputado Túlio, o deputado Duda, o deputado Marcon pediram a palavra, né? Se a gente puder, o deputado Raimon... O pedido já está antigo, né? Certo. Então eu queria fazer um entendimento com Vossas Excelências. Vamos abrir 3 minutos para cada um, encerrar dessas... Tem tempo de liderança, presidente, também. Oi? Mas aí tem que pedir, não chegou para mim. Então é o seguinte, feito essas falações, aí eu encerro a votação, porque senão nós vamos prejudicar a outra, independente se deu o quórum ou não quórum, me desculpe. Então vamos ouvir essas cinco lideranças, os 5 parlamentares, com um apelo aí para 3 minutos cada um, para que a gente possa encerrar a votação. Deputado Sanderson. Presidente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante condução, meus parabéns. Foi. Deputado Ayrton Faleiro conduzindo de forma republicana, parabéns pela forma como o senhor tem conduzido essa comissão, tendo em conta a preponderância de parlamentares, isso é natural, normal, não tem problema, mas tendo em conta a preponderância de parlamentares de viés esquerdista. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Sobre essa questão que nós presenciamos aqui, eu confesso que em 4 anos na legislatura anterior não tinha visto ainda algo desse tipo, né? Porque eu estou aqui do lado e, se for o caso de um processo administrativo, vou servir de testemunha quando vi que o deputado Eduardo Bolsonaro fazendo sua fala política, não gostando ou gostando, enfim, ele foi atacado, dizendo que o pai dele não sofreu uma facada, e eu estive lá com ele, na época com o candidato Jair Bolsonaro, e depois com o presidente, vi presencialmente, por isso que eu sou testemunha ocular, 1 metro de cicatriz na barriga do homem, para um colega parlamentar dizer, não, teu pai não levou facada, foi uma mentira. Mas o que é isso? Quer dizer, qualquer cidadão em sã consciência vai sair em defesa. Se fizesse pro meu pai, da minha mãe, do meu filho, eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo, vai perder mandato, não interessa. Porque esse tipo de atitude, deputado Marcon, nós somos parceiros e conterrâneos do Rio Grande do Sul, enfim, né? Independente das questões de diferenças ideológicas e programáticas e políticas, não tem problema. Agora, esse tipo de situação,
né? Dizer que não aconteceu, que aquela facada foi uma farsa, tendo 1 metro de cicatriz, o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, todo arrebentado na questão da saúde pessoal dele, dizer que aquilo não existiu, né? Então, presidente Faleiro, sugestão, obviamente, eu sou membro dessa comissão, participei ativamente nos 4 anos anteriores, na legislatura anterior, vou participar de novo agora, nessa legislatura, não estou aqui esporadicamente, né? E dizer que sugestão que fossem retiradas de parte a parte fossem retiradas, né? Tanto a agressão injusta feita pelo deputado Marcon, como também as palavras, e eu diria até num tom acalorado, prestadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que sejam retiradas, todas. A comissão acho que não merece esse tipo de situação, né? Agora, o que contribui com o debate, dizer assim, não, o deputado Marcon, se põe no lugar dele. Então, quando a agressão parte para a questão familiar, dizer que algo que foi tão agressivo, penoso, doloroso para a família, dizer que não aconteceu, né? Eu, mais uma vez, rogo aqui ao presidente que essas, de parte a parte, o que aconteceu, que seja retirado dessa comissão. Já vi o deputado Túlio Gadelha, desculpa, eu ia dizer Túlio Nogueira, eu tenho um amigo meu que é Túlio Nogueira. Túlio Gadelha dizer que não concorda, não tem problema. Eu faço aqui a minha sugestão para que isso seja retirado, né, de parte a parte, para que os trabalhos corram a bom termo. Obrigado, deputado Sanderson. Deputada Duda. Primeiro, prestar minha solidariedade ao deputado que foi agredido com falas homofóbicas, misóginas, e que, se não fosse os outros parlamentares, o que nós veríamos aqui é uma agressão física. Que nível que nós estamos chegando no debate político no Brasil? Quebram o Congresso Nacional, tentam tirar de pauta temas relevantes, e agora o deputado Eduardo Bolsonaro está tentando obstruir um debate sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil de forma extremamente violenta, quebrando o decoro parlamentar. Deve ser cassado por isso, porque nós não podemos naturalizar uma cena de violência como essa. Eu fico preocupada, porque esse grau de virulência eu nunca vi na minha vida política. Então, minha solidariedade ao deputado. Se houve ofensas em relação ao pai do Eduardo Bolsonaro, que nós levemos o debate para a esfera política, que é para a qual nós somos eleitos aqui, e não que transformemos uma comissão ou um congresso em um ringue de MMA. Então, termino. Obrigado, presidente, pelo espaço, e minha solidariedade ao deputado agredido. Obrigado, deputada Duda. Temos agora o deputado Raimon. Está escrito. Raimon. Presidente, eu quero também dizer aqui da minha perplexidade ao que eu vi aqui hoje nessa comissão de trabalho. Perplexo estou. Eu convivo há 14 anos com a família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Sou vereador no Rio de Janeiro, 4 mandatos, e sei da truculência e da virulência de seus filhos. Lá, o Carlos Bolsonaro, vereador daquela cidade, também, por diversas vezes, se apontou diante de parlamentares que minimamente questionavam suas posições ideológicas e políticas. Se há algo que a gente pode ter na esfera política, na esfera das falas, essas esferas, elas devem ser corrigidas também no âmbito das falas, no âmbito do diálogo, da abertura, da democracia, da conversa, e não se valer de porte físico ou de seguranças pessoais para colocar-se diante de um parlamentar que contrariou um pensamento do parlamentar. Eu também ficaria muito machucado, com todo respeito às prostitutas, muito preocupado tendo se chamasse minha mãe, como chamou a mãe do deputado Marcon. Então, eu também ficaria muito chateado
e não só se dirigisse a mim, mas palavras homofóbicas dirigidas ao deputado, dirigidas a qualquer cidadão, se eu presenciasse, ficaria igualmente indignado. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje, nós não podemos passar pano, nós não podemos apagar. Não dá para passar uma borracha, como se a gente escrevesse a lápis no papel, e agora eu vou apagar porque eu não gostei, porque eu não fui legal, porque eu não fui bacana. Não dá para apagar. Aqui não tem ninguém menor de 16 anos, aqui não tem nenhuma criança, nenhum adolescente. Quem está aqui foi eleito nas urnas democraticamente, assume o seu papel, representa o seu Estado, representa o seu povo, representa a política brasileira, mas nós não podemos passar pano para a violência. Da mesma forma, e aí eu quero fazer uma memória, do dia 17 de abril de 6 anos atrás. Esse mesmo deputado, filho do ex-presidente, atrás do presidente, quando votava pelo impeachment da presidenta Dilma, balbuciava o nome do torturador Brilhante Ustra. Naquele momento. É bom a gente lembrar também que há 5 anos, na cidade do Rio de Janeiro, a minha companheira vereadora, que sentava do meu lado, Marielle Franco, foi assassinada. E muita gente disse, inclusive da turma dele, disseram à época, também era ela companheira de bandido, de vagabundo na favela da Maré. Então a gente precisa de botar os pingos nos is. E as pessoas precisam assumir as suas responsabilidades. Nós não somos crianças, nós não somos meninos, nós respeitamos a opinião do outro, e quando a opinião do outro, para concluir, senhor presidente, quando a opinião do outro não casa com a minha, o caminho não é a violência, o caminho não é a agressão, nem verbal e nem física. Obrigado, deputado Raimundo. Deputado Marcon. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, e aqueles que estão aqui assistindo a essa comissão. Eu quero dizer que estou no meu 7º mandato, tanto estadual como federal, e tenho opinião política. Quando o presidente Bolsonaro estava no hospital, todas as vezes subi na tribuna da Câmara para desejar rápida melhora. Tenho nada contra a pessoa do Bolsonaro, pai do Eduardo. Não tenho nada contra. Minha divergência aqui é política. E se eu lutei até hoje, desde a minha militância que eu fiz na Pastoral da Juventude até hoje, foi defender a vida. Mas se é estranho esse negócio, é estranho. Não só para o Marcon, inclusive para a Polícia Federal. Tá? E ele várias vezes ensinou no meu nome para cá e para lá, eu não falei nada. E eu falei do candidato e não falei do pai dele. Falei do candidato. Segundo lugar, tem que vir com proteção nessa comissão, nesse discurso de trabalho, onde a gente tem que discutir fortemente o trabalho escravo, geração de emprego, direito dos trabalhadores, como essa subcomissão. O cara está totalmente desequilibrado, é um perigo. É um perigo, senhor presidente, é um perigo. E quero aqui agradecer a solidariedade dos meus colegas e colegas deputados que estão aqui. Não me surpreende a posição do meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, que tem que apagar dos anais da casa. Eu não tenho vergonha da minha história. Eu não tenho vergonha de defender os direitos humanos. Eu tenho vergonha de ver a violência nesse país. Eu tenho a vergonha de ver colegas que não conseguem ter equilíbrio emocional para ir para disputa política e vir para a baixaria. Dizer pouco me serve de encher de porrada, chamar minha mãe do que ele chamou, chamar a questão do povo do GLBT, homofóbico que é. E eu quero aqui pedir sinceramente, presidente, eu quero as descrições, a degravação aqui da taquigrafia da fala do deputado Eduardo Bolsonaro, é decoro parlamentar, e vou encaminhar para a comissão de ética nessa Câmara. Essa Câmara não pode ter pessoas dessa natureza. Divergência política faz parte da minha história. Eu estava na Comissão da Agricultura, que eu sempre participei, estava o Marcon e estava o Caiado. Um defendendo o latifúndio e outro defendendo o sem terra. Nós nunca partimos
para agressão pessoal e sempre na disputa política. Disputa política é no meu campo. Disputa política faz parte da minha história. E eu não tenho vergonha da nossa história de defender os direitos das pessoas. E quando precisa, o Estado tem que dar segurança, seja para Maria do Rosário, seja para quem for cidadão brasileiro, tem que dar segurança. Obrigado. Então, muito obrigado e quero a degravação aqui dessa fala do colega deputado, que para mim não tem condições de Obrigado, ser deputado. A senhora está escrita. Vossa Excelência está Presidente, escrita. questão de ordem. A gente pode abrir o painel para depois Não, dar vamos, porque eu já dar estou sequência ao debate, já que o debate não tem a ver com o mérito da matéria. Não, mas só temos 3 parlamentares inscritos, a gente Mas já... não tem a ver, presidente, com o mérito da matéria. Mas são coisas da vida, né? Da política. Vamos ouvir os 3, eu encerro a votação, declaro o resultado, vosso requerimento já foi aprovado, tenho certeza, e nós vamos ter que encerrar os trabalhos logo em seguida, porque está vindo a outra comissão aqui, e a pauta do item 3 vai ficar já para a próxima reunião. Deputado Túlio Gadelho, depois deputado Gastão e depois a deputada Érica, e a gente encerra. Túlio Gadelho. Presidente Ayrton, primeiramente, colocar aqui que eu fui testemunha ocular dessa cena lamentável que todos nós presenciamos. Quero me solidarizar com o deputado Marcon e dizer que esse tipo de atitude a gente não pode admitir no parlamento. Diversas vezes travamos debates no âmbito político, diversas vezes também me senti ofendido. E isso faz parte do debate. Se sentir ofendido, escutar, refletir, contrapor aquela opinião. Mas uma cena como essa, de um parlamentar que se levanta, bate a mesa e fala: eu vou quebrar a tua cara. Presidente, nós não podemos admitir esse tipo de prática aqui. E quando o deputado Eduardo Bolsonaro falou para o deputado Marcon: eu vou quebrar a tua cara, seu viado. E se o deputado Marcon se sentisse ofendido com alguma coisa que ele tivesse falado? Ele teria o direito de fazer a mesma coisa? De ir para cima e falar a mesma coisa? E tentar agredir? O deputado Eduardo Bolsonaro foi segurado pelos seus seguranças, por isso não agrediu o deputado Marcon. A gente não pode admitir esse tipo de prática. Todas as falas que foram proferidas ali precisam ser registradas e esse deputado tem que ser levado para a comissão de ética. Essa não é a primeira vez que ele faz isso. Essa não é a primeira vez que acontece isso nessa casa, nesses últimos dias. Essa cena tem que ser repetido em diversas comissões, com o ministro da Justiça, com outros ministros que vieram aqui depor. Presidente, isso foi muito sério. Foi muito sério, principalmente porque nós percebemos e vemos que tem outros parlamentares que chegaram a usar arma nesse plenário. Até quando a gente vai passar pano na violência? Até quando a gente vai aceitar que esse discurso de ódio domine esse ambiente político? Até ter mais escolas sendo invadidas e crianças assassinadas? Muitos pais deixaram de levar seus filhos para as escolas por conta desse discurso de ódio e por conta da violência exacerbada. É isso que a gente precisa debater nessa comissão. E isso nós não podemos aceitar. A comissão de ética vai ser instalada hoje. E hoje esse caso tem que ser levado para lá, para que ele responda pelos seus atos. O deputado Eduardo Bolsonaro tem idade suficiente para isso, para responder pelo que faz e pelo que fala. Que o nome dele vá para a comissão de ética. Obrigado.